Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Amados, nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo, mas eu preciso respeitar a narrativa que Lucas vem fazendo, e antes de iniciar o registro da terceira viagem missionária de Paulo, Lucas, ele coloca, insere alguns textos aqui que estão fazendo uma transição entre a segunda e a terceira viagem missionária, no final do capítulo 18. Então a gente encontra a finalização da segunda viagem no capítulo 18, verso 22. No verso 23, ele faz uma pequena descrição da finalização e o início da terceira viagem missionária de Paulo. E nos versos de 24 até o 28, finalizando o capítulo 18, Lucas insere um texto diferente aqui. Ele está contando um caso que é a pessoa de Apolo, passando na cidade de Éfeso, que é a cidade de destaque no capítulo 19, que é a primeira cidade de investimento do apóstolo Paulo na terceira viagem missionária. E de repente Lucas ele descreve o momento em que Apolo está na cidade de Éfeso, ensinando na cidade de Éfeso e defendendo a messianidade de Jesus. O curioso é que Apolo só tinha o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento de pecados, mas ele entendeu a respeito da messianidade de Cristo, e em Éfeso ele ensinava a respeito disso. Ele se encontra com Áquila e Priscila em Éfeso. Paulo trouxe esse casal de Corinto para Éfeso no final da segunda viagem missionária de Paulo, deixa esse casal lá, depois finaliza a segunda viagem, voltando para Antioquia. Mas esse casal se encontra com Apolo e compartilham com Apolo ensino e verdades a respeito da pessoa de Jesus, que eles tinham com o apóstolo Paulo e com o Espírito Santo, uma vez que Apolo não tinha sido ainda batizado em nome de Jesus e também não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. E Lucas registra isso no final do capítulo 18. Isso é muito interessante. Quando entramos no capítulo 19, que é propriamente o registro da terceira viagem missionária de Paulo, eu preciso destacar para você algumas coisas para te ajudar na leitura e enriquecer a leitura do capítulo 19 para você. Primeiro, a estrutura do capítulo 19, porque a estrutura do capítulo 19 é um pouco diferente da estrutura que Lucas vem utilizando nos demais capítulos até aqui. Então a gente encontra a seguinte estrutura para este capítulo. Dos versos de 1 a 7, Lucas está mencionando a presença de Paulo na cidade de Éfeso em uma narrativa histórica. Simplesmente isso. Nos versos de 8 até 20, Lucas está registrando o fato de Paulo sair da sinagoga, se concentrar na escola de Tirano e continuar ensinando em Éfeso, ali já não mais na sinagoga, mas na escola de Tirano, ensinando para todos os discípulos de Cristo ali. Muito bem. Na narrativa dos versos 21 e 22, então é muito interessante esses dois versos, porque Lucas faz uma pausa e ele faz uma descrição das intenções do apóstolo Paulo de passar em diversas cidades. Nos versos de 23 até o final do capítulo 19, até o verso 41, Lucas está registrando, ele quebra a cronologia da terceira viagem missionária e ele registra aquele famoso episódio da grande confusão em Éfeso, promovida por Demétrio, quando ele se viu seus negócios prejudicados por causa do evangelho estar atrapalhando a venda das estatuetas de Diana que ele fabricava. Então essa é a estrutura do capítulo 19. Deixa eu voltar no início e acrescentar alguns fatos importantes aqui. Primeiro, quando Lucas está falando
no início do capítulo 19, sobre a presença de Paulo ali na cidade de Éfeso, vale lembrar algumas coisas. Que Paulo, ele investiu praticamente 2 anos da terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. Então, Éfeso se transformou no QG dos investimentos missionários em toda a Ásia. Lembra o seguinte, que Paulo foi impedido de investir na Ásia pelo Espírito Santo. Ele atravessou na segunda viagem missionária direto para Troade, passou em algumas poucas cidades das que ele tinha visitado na primeira viagem, foi impedido de investir na Ásia, atravessou direto até o extremo oeste da Ásia para Troade, e de Troade ele navegou para Macedônia, e a segunda viagem missionária teve o seu foco todo na região da Macedônia. A terceira viagem missionária, que é esta aqui, o Espírito Santo conduz Paulo para a Ásia, e ele passa maior tempo da sua terceira viagem na Ásia, tendo Éfeso como QG. Ele fica 2 anos na cidade de Éfeso, e aqui na cidade de Éfeso, a partir daqui, ele investe em toda a Ásia. Isso está nos versos 10 e também no verso 22, o registro do tempo de Paulo em Éfeso e na Ásia. Muito provavelmente, esse tempo que ele passou em Éfeso e também visitando outras cidades, ele deu nascimento a 7 igrejas, Éfeso e as demais 6 igrejas que são mencionadas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Lucas não descreve o trabalho missionário de Paulo nessas cidades, a não ser Éfeso, mas com certeza, por causa desse tempo que ele passou aqui nessa região, é que essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse 2 e 3, nasceram. Essa é uma informação muito importante. Também tem um registro muito interessante daqueles filhos de Seva. Você vai ler o capítulo, vai gostar dessa narrativa, deles expulsarem demônios em nome de Jesus que o Paulo prega. Quando você lê, você vai gostar muito de ler essa informação. Assim, nós finalizamos uma narrativa histórica de Lucas no verso 19, da presença de Paulo em Éfeso. No verso 20, tem aquela narrativa descritiva, ele faz uma menção aqui de como o evangelho estava prevalecendo e prosperando poderosamente em toda a região da Ásia. O que eu destaco para você, dentro do que já disse sobre a estrutura, é que Paulo, nos versos 21 e 22, Lucas registra da intenção de Paulo de ir para Jerusalém. Muito interessante isso, mas antes de ir para Jerusalém, ele quer passar na Macedônia e Acaia, ok? Que foi o foco da segunda viagem missionária. E ele também registra que no final de tudo isso, ele desejava visitar Roma. É como se Lucas estivesse, nesses 2 versos aqui, 21 e 22, fazendo um preâmbulo do que seria os movimentos de Paulo depois da terceira viagem missionária, porque ele vai para Roma só depois da terceira viagem missionária. Alguns dizem que a viagem para Roma é a 4ª viagem missionária de Paulo, mas a maioria menciona essa viagem apenas como a viagem de Paulo para Roma. Houve trabalho missionário? É evidente que houve, mas é a 4ª ou é a última viagem de Paulo, é a viagem de Paulo para Roma. Eu destaco também para você, nessa terceira parte, aqui nessa última parte do capítulo 19, então, essa confusão que houve em Éfeso. E o detalhe é o seguinte: Demétrio estava tendo prejuízo com os seus negócios por causa da baixa da venda das estatuetas de Diana na cidade de Éfeso. Ele captura, Demétrio provoca uma grande confusão, captura Gaio e Aristarco, que eram amigos e discípulos do Paulo, e lançam esses 2 discípulos
diante das autoridades, eles queriam praticar uma chacina entre os discípulos e por causa desses prejuízos financeiros que Demétrio vinha tendo por causa do evangelho na cidade de Éfeso. A curiosidade é que o apóstolo Paulo não estava nessa confusão. Ele estava na cidade de Éfeso, mas não participou dessa confusão, orientado, aconselhado por seus amigos e discípulos a não irem para lá. Paulo, do jeito que era, certamente ia se manifestar, mas foi orientado porque se ele estivesse lá, provavelmente algo mais grave teria acontecido. Muito bem, ao final da confusão, um escrivão da cidade de Éfeso apazigua essa confusão toda e orienta Demétrio a buscar os seus direitos legais, se ele quisesse reclamar o prejuízo, entrasse com uma ação pública para reclamar, então, o seu prejuízo financeiro nos seus negócios de venda de estatueta. Muito bem, eu destaco para você mais algumas coisas aqui, bem interessantes, vão enriquecer ainda mais a tua leitura. Existem, como já temos dito, vários quadros cronológicos, mas tem um que eu aprecio, que eu utilizo, que diz que a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo começou no ano de 54, ok? De 54 a 58, mais ou menos 4 anos também, assim como foi a segunda viagem missionária de Paulo. Do ano 54 a 58, nessa terceira viagem, o que está acontecendo é que no ano de 54 morre o imperador Cláudio. O imperador Cláudio é aquele mesmo mencionado pelo profeta Ágabo no capítulo 11, verso 28, quando Lucas registra a descida de profeta de Jerusalém à Antioquia da Síria, e Ágabo se levanta e profetiza um tempo de fome em todo o mundo, e ele diz também que esse tempo de fome aconteceu no tempo do imperador Cláudio, que foi imperador entre os anos de 41 a 54. Ele morre no ano de 54 e Nero é o seu sucessor. Ou seja, no início da terceira viagem missionária, Nero também assumiu o reinado no Império Romano. Vale lembrar que Nero foi o responsável pela grande perseguição contra os cristãos, mas também que isso aconteceu mais na década de 60 e não logo no início do seu reinado ali. Paulo está no começo da terceira viagem, no ano 54, entre os anos 54 e 57, 2 anos, um pouco mais de 2 anos, ficou em Éfeso e na região da Ásia, e ali ele escreve a carta aos Coríntios. A primeira carta de Coríntios ele escreve estando na cidade de Éfeso. Quando ele sai da cidade de Éfeso e vai para a região da Macedônia, no capítulo 20, na Macedônia ele deixa Timóteo em Éfeso quando ele se movimenta, e na Macedônia ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ou seja, Paulo, em meio aos movimentos missionários, também está escrevendo as suas epístolas. E ele continua fazendo isso na terceira viagem missionária, e eu vou dar mais detalhes a respeito disso quando entrarmos no capítulo 20. É interessante que ele não escreve cartas, epístolas para as cidades que nasceram da primeira viagem missionária, mas ele escreve para as que nasceram, algumas das que nasceram entre a segunda e a terceira viagem missionária deste apóstolo. Tremendo. Muito bem, essas informações devem enriquecer a sua leitura. Faça uma boa leitura do capítulo 19, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.